Bom, seguindo um pouco com esse panorama, podemos também, pela metodologia, perdão, localizar geograficamente os escritos. Isso é muito interessante também, né? Nós vamos ver grupos de padres, né? Por exemplo, palestinos, né? Que escritores ali na área de Jerusalém, né? Próximo a Jerusalém. Podemos ver os escritores sírios, capadócios, antioquinos, né? Anatólia, que é aquela parte de Ásia Menor, né? Onde estão aquelas igrejas de Éfeso, Esmirna, Laodicea, Romanos. Vemos também escritores romanos, aliás, italianos, né? Africanos, né? O norte da África, Cartago, né? Vamos ter os egípcios também, né? Que serão definidos mais particularmente como alexandrinos, né? Gauleses, né? Da França, hispânicos, né? Ou melhor, ibéricos, diria, porque os ibéricos engloba Espanha e Portugal. Nós temos, por exemplo, uma patrologia lusitana. São patrícios, são da terrinha de Portugal, e que também elaboraram grandes trabalhos patrísticos que estão à espera de que nós possamos estudar também essas obras e aprender alguma coisa com eles, ok? Temos também britânicos, né? Irlandeses, né? E, como falei já no início, grandes grupos, né? Os gregos, os orientais, os latinos e ocidentais, e aquelas regiões que nós acabamos de ver, né? Que são, de certa forma, podemos localizar em pequenas regiões também, né? Em vários lugares. Portanto, temos aqui que o fenômeno dos padres da igreja se deu em todo o império e nas proximidades do império, né, latino. Então, é um continente considerável, né? E aqui nós temos um seguinte tópico que eu considero que talvez devamos nós estudá-los um pouco mais detidamente, e hoje vou fazer apenas um esboço, porque do contrário vai ficar muito grande. As grandes escolas de teologia, não é? Que nos apresentam corrente de pensamento, forma de interpretação da escritura, não é? E que nós temos pelo menos 3 grandes escolas de teologia. Temos aqui a escola de Alexandria, né? A escola de Antioquia e a escola de Cesareia. E claro que haviam escolas menores, de menor expressão, mas estas aqui tiveram uma maior projeção, principalmente Alexandria e Antioquia, que formavam 2 polos dentro da patrologia, dentro da patrística, porque eram 2 formas diferenciadas de fazer teologia. A escola alexandrina, por exemplo, ela utilizava o método alegórico, né? Então, o método alegórico era uma herança, né? Do platonismo, né? Que considerava que a escritura tinha vários níveis e que a interpretação espiritual deveria ser priorizada, né? Então, aquela divisão que vem dos gregos, que considerava que o homem, havia 3 tipos de homens, não é? O somaticoi, ou seja, homens carnais, o psicoi, os homens psíquicos ou emocionais ou anímicos, e pneumaticoi, ou seja, os homens espirituais. Então a interpretação deveria corresponder a esses níveis, né? Mas a escola de Antioquia, né, tinha uma posição um tanto mais diferenciada, porque considerava que a alegoria cometia excessos e de fato havia muita especulação, etc. Mas
são escolas que são reconhecidas pela tradição da igreja e que nós temos que buscar um equilíbrio, porque a escola de Antioquia, por exemplo, ela era mais literal, ela levava em conta o contexto histórico, etc., talvez um pouco mais próxima de nós, não é? Mas são escolas que, de certa forma, disputavam a primazia, né, da hermenêutica e da exegese bíblica, né? E a escola da Cesareia, não era uma escola que se caracterizava pelo apego à tradição, né? Era muito próximo das fontes apostólicas, né? Os padres capadócios, por exemplo, eles são da escola da Cesareia. Então, são as três grandes escolas e, num outro momento, nós vamos nos deter nessas características, aprofundar um pouco, né, alguns elementos disso. Um outro ponto, né, é que a tradição da igreja se configurava nas sedes eclesiásticas, né? Havia uma tradição local, né? Quando se fala de Roma, né, se fala de Pedro, embora a tradição ortodoxa não reconhece que Pedro tenha sido o primeiro bispo de Roma, né? Porque, veja, o apóstolo era o bispo universal, ou seja, um São Paulo, por exemplo, ele não estava preso a um território, ele andava por vários lugares. Então, os apóstolos, eles tinham uma movimentação, digamos assim, eram bispos universais, digamos assim. E enquanto que o bispo, por definição, é bispo local, ou seja, Tiago, por exemplo, era bispo de Jerusalém. Foi ele que abriu o concílio, aquele primeiro concílio de Jerusalém. Mas ficou a tradição, né, romana ligada a Pedro, né, que a tradição aceita, que foi martirizado em Roma, etc, etc. Bom, temos Constantinopla, que é vinculado ao apóstolo André, irmão de Pedro, né, que evangelizou Constantinopla, que se tornou posteriormente o lugar onde se criou Constantinopla, de fato, né, onde o imperador Constantino edificou a capital do império, né, em 450, que se muda de Roma, vai para Constantinopla e abre aquele período histórico, né, de quase 1200, um pouco mais de 1200 anos de império cristão, que vocês ignoram porque não lhe foi apresentado, que é o período bizantino, né, e que exatamente estava radicado em Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia, que foi a capital do grande Império Bizantino, o Império Cristão, que é ignorado pela história, é ignorado pela teologia e pela filosofia, e é um período que pula de Santo Agostinho até Santo Tomás de Aquino, né? Então, e aí é ignorado completamente. Mas nós vamos ter a oportunidade aqui de conversar um pouco sobre isso. Nós temos também a tradição de Marcos, São Marcos, em Alexandria, né? Temos também a Cesareia, né? Os capadócios, como eu já falei, havia uma tradição ali. Santo Ambrósio de Milão, havia tradição milanesa. Temos também outro padre interessante, São Patrício, na Irlanda, né, que gerou toda uma tradição. E posteriormente vamos ver algo um pouco da igreja celta, né, na Irlanda, na Inglaterra, ver um pouco de como se apresentaram lá os padres da igreja. Então, para ir já finalizando esta perspectiva, né, nós temos que um aspecto do estudo da patrologia é o desenvolvimento da própria patrologia, como ela se desenvolveu ao longo da história, né? E aí nós vamos ter um tema só de história antiga, e nós vamos ter alguns padres da igreja historiadores, né, como no século IV, Eusébio da Cesareia, que vai nos ajudar muito a entender, né, alguns aspectos históricos dos próprios padres da igreja. Eusébio se dedicou a estudar
a história dos padres, né? Um pouco da biografia, etc. Então, é um estudo suplementar da maior importância, né? Nós temos também uma linha de investigação, seriam as línguas clássicas utilizadas, né? Latim, grego, o siríaco, a língua copta, armênia, né? Que permitem estudar os documentos, né? Ou seja, os livros, se não eram falsificados, etc. E os estudos linguísticos é uma área vastíssima, né? E uma das grandes dificuldades da patrologia é que os grandes especialistas eles têm que conhecer o grego antigo, né? O grego moderno também, o latim, até o hebraico para poder estudar essas obras, né? Então é muito vasto o território. E ainda temos uma área chamada literatura, porque uma boa parte desse material todo é estudado fora da igreja e dentro da igreja como literatura. Por exemplo, o estilo do documento, você tem escritos que eram diálogos, tem as biografias, os vários estilos literários, né? Que da maneira como eram escritos correspondia aos estilos de como se escrevia naqueles períodos. Também é estudado, né? Um outro tópico também no desenvolvimento da patrologia é exatamente as culturas que estavam presentes no Império Romano. Daí que nós vamos entender que certos contextos, certos livros, para compreendê-lo, nós temos que entender a cultura onde ele desenvolveu. Por exemplo, temos a cultura grega, a maneira de pensar do grego, né? Por exemplo, a língua grega. E daí algumas dificuldades que havia, por exemplo, com o latim, porque o latim é outra estrutura. Vou dar só um exemplo. A palavra Eucaristia é uma palavra grega. Se você vai estudar Eucaristia, né, você vai entender ela como comunhão, né, a comunhão, etc. Só que Eucaristia em grego tem 5 acepções, 5. Então a língua grega era muito mais rica e não é por acaso que a providência divina preparou o grego para ser a língua onde foi escrita o Novo Testamento. Então, essas traduções de uma língua para outra, por exemplo, geravam muitos problemas, como sempre geravam. O próprio Agostinho, por exemplo, uma das limitações de Santo Agostinho, da Hipona, é que ele não falava grego, ele não conheceu as obras dos capadócios. Se conheceu, deve ter sido alguma tradução, alguma coisa, não é? Então ele não dominava o grego, enquanto que os gregos, não é? Como eles estavam dentro do Império Romano, eles falavam grego e latim, fazia parte. Mas no Ocidente, a aprendizagem do grego foi sendo aos poucos afastado, de maneira que os padres que só dominassem o latim e não o grego iam ter dificuldades para expressar-se, né? Dentro do contexto da doutrina cristã, que basicamente, se vocês olharem, basicamente a doutrina cristã foi elaborada dentro da cultura grega, né? Os grandes concílios ecumênicos ocorreram aonde? No Ocidente ou no Oriente? No Oriente. Niceia, Constantinopla, Éfeso, não é? Calcedônia. Então, nesses ambientes, nessas culturas, é que aconteceram as obras. Temos também a cultura judaica, né? A cultura judaica, temos a cultura romana, a cultura síria, os coptas de Alexandria, temos os armênios, temos os gauleses, não é? Que são os atuais franceses, né? Então, esse aí nos dá um panorama da complexidade que nós vamos encontrar nos escritos. Um outro tópico, como já falei, é uma outra área importantíssima, né? São as heresias.
Que temos que dedicar um estudo, mesmo ligeiro e superficial, né? Mas nós temos que ter uma compreensão geral das heresias, porque algumas delas, attention please, pay attention, algumas dessas heresias estão retornando. O pelagianismo. Hoje as pessoas não querem saber mais do pecado, porque não se fala em pecado. Olha, meu irmão, olha, o camarada vem cansado, e aí vamos falar de pecado? Não. Isso é pelagianismo. É o homem querer se salvar sozinho pelas suas virtudes. Então, o estudo das heresias é fundamental para entender a crise contemporânea. Olha aí a atualidade dos padres da igreja. Olha aí, gente, o remédio. Alô, alô, Terezinha. Vamos aprender o remédio. Bom, um outro tópico que fica só como ilustração, aí não há muito o que fazer, é a própria história da teologia, não é? Nos seus aspectos dogmáticos e doutrinais. Eles foram elaborados a partir dos padres da igreja, né? A formação do cânon bíblico, a formação do credo, das duas naturezas de Cristo, o conceito de Santíssima Trindade, não é? As energias incriadas, que é uma grande discussão que nós vamos ver depois, né? Então, gente, os padres da igreja são testemunhas da tradição e protagonista do desenvolvimento histórico da igreja, do ponto de vista temporal, mas fundamentalmente do ponto de vista da ortodoxia da fé e da espiritualidade da igreja. Vocês querem mais? Tudo isso a gente vai deixar de lado e vai ficar só com os escritores modernos. Vocês vão ficar só com a pipoca? Bom, são as perguntas que ficam. E só para terminar, existem nos estudos da patrologia, né, manuais como o de Quasten, a Patrologia de Minha, né, que é uma obra fantástica. E você vai ter dicionários, coleções, não é? Então há muito que estudar. Ok, meus amigos? Continuamos então no outro dia. O próximo tema será os padres apostólicos. É uma apresentação mais curta do que esta, porque isso aqui foi um panorama geral. Espero que vocês tenham apreciado e aguardo então os comentários e o like para ver se a gente vai conseguir alcançar aquele 500 mil de seguidores aqui, ok? Bye bye, cuidem-se muito e vamos prestar atenção na patrologia dos padres da igreja e aprender com eles, ok? Um abraço a todos. Kyrie